Eu agradeço a participação de todos e dou as boas-vindas à professora Maria Tereza Sadek, ao Rafael Zanata, nossos convidados palestrantes, ao defensor-geral, Dr. Gabriel Faria Oliveira, à Luciana, a nossa estimadíssima defensora pública federal e presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, a ANADEF, parceira neste evento, nestes 2 dias de webinar, né, destinados a celebrar, a comemorar, e essa comemoração, ela é trazida, ela é pertinente a reflexões sobre temas tão importantes e caros à Defensoria Pública. E hoje nós não poderíamos deixar de começar pelo tema acesso à justiça e novas tecnologias. Como hoje a Defensoria Pública e tantas outras instituições vão tratar desse tema, vão se adequar? O que nós precisamos refletir e repensar sobre esse tema? Então, sejam todos bem-vindos, aqueles que nos acompanham por essa plataforma de webinar, sejam todos muito bem-vindos, é com muita alegria que nós damos início a esse evento. Eu passo a palavra agora ao Dr. Gabriel Faria Oliveira, Defensor Público Geral Federal, porque ontem foi o Dia Nacional da Defensoria Pública e é o motivo da nossa reunião hoje. Então, Dr. Gabriel, por favor. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu, do mesmo modo, rapidamente cumprimento a nossa mesa do webinar, a professora Maria Tereza Sadek, o doutor Rafael Zanata, nossa querida doutora Luciana Dites, presidente da ANADEF, e a nossa coordenadora, presidente da Escola Nacional da Defensoria Pública da União, nossa diretora, doutora Olinda Vicente Moreira, parabenizando as duas que viabilizaram, na semana do Dia da Defensoria Pública, esse valiosíssimo evento. Brevemente, eu quero desejar o máximo sucesso ao evento, dizer que o Dia da Defensoria Pública é um dia importante para a instituição, porque relembra, enfim, a partir de um símbolo, de uma data, todo o esforço que ano a ano a Defensoria Pública tem feito para se aprimorar, ano a ano os defensores públicos têm feito um trabalho intenso, várias demandas, várias ações, enfim, para poder modificar o sistema de justiça, para melhorar o sistema de justiça. Para quem não sabe, na minha história eu fui advogado da União, e passei depois e fui ser defensor público da União. E um principal motivo que me levou a fazer a alteração de uma carreira para outra foi justamente me encontrar na Defensoria Pública, porque na Defensoria Pública a nossa missão é lutar contra um sistema posto de um Estado de Direito que protege, traz proteção social, mas também, de um outro lado, traz um símbolo de poder econômico, de poder político, de poder, enfim, que impõe a uma sociedade e que a gente, como defensor público, a gente luta tradicionalmente contra, para fazer com que o mais miserável, que o vulnerável, possa ter também espaço de discussão, espaço de participação no sistema de justiça, e hoje, com o avançar da Defensoria Pública, no sistema de justiça lato sensu, a gente tem feito bastante atuação em nível de advocacy, digamos assim, em políticas públicas, porque a gente se multiplica ao incidir numa política pública. Mais recentemente, nessa semana, saiu uma portaria da Secretaria Nacional de Assistência Social em relação às pessoas em situação de rua, onde a Defensoria Pública da União expediu uma recomendação, participou com um diálogo no Ministério da Cidadania, para a construção, para apoiar essa construção dessa política pública. E é interessante que isso se multiplica nos processos, nos projetos legislativos, se multiplica em outros setores. E eu fazia, feito esse cumprimento inicial e essa ponderação inicial, eu queria poder, rapidamente, 2 minutos, 3 minutos, adendar um pouco da realidade da Defensoria Pública da União em relação à acessibilidade à justiça, considerando novas tecnologias.
antes de nós abrirmos para todos aqui, eu falava do momento oportuno de a gente estar discutindo a questão de novas tecnologias. Por quê? Porque nós estamos vivendo um sistema de pandemia e fazendo um webinar. Aquilo que era um congresso antigamente, hoje nós estamos fazendo via computador, né, para poder discutir, onde nós temos diversos telespectadores, um tema importante. E isso se impôs a toda a sociedade, porque nós não podemos mais conviver para não espalhar o vírus, o coronavírus, que assolou aí, adoeceu o planeta Terra e adoeceu também o nosso país. E a gente teve que se transformar, e ainda está em fase de transformação, do dia 13 de março, que foi praticamente o dia que a gente foi declarada ali a pandemia e que os órgãos de sistema de justiça passaram a trabalhar virtualmente, a DPU virtualmente também, e nós não tínhamos como a gente está fazendo atendimento, está fazendo via telefone, enfim, e alguns atendimentos presenciais, mas o fluxo de atendimento presencial, ele não está mais existindo na sua normalidade, não está. E a gente está tendo que se reinventar. Então, o que fizemos, assim, só para termos uma ideia? Liberamos linhas novas de telefone. E aqui eu queria externar, eu acho que o telefone, ele passou de telefone celular, eu digo, para poder contactar assistido, para poder receber pretensão. Nós estamos fazendo um formulário via os contatos das unidades, tem um lugar para você entrar, clicar numa solicitação de atendimento, você preenche o formulário e ele vai para a caixa de e-mail da unidade para a gente fazer esse atendimento. Essas linhas telefones para via de WhatsApp também a gente conseguir receber documento, foto do documento, enviar informações e contactar assistidos. E por que enfim, outras medidas estão sendo tomadas? A gente já está comprando EPI para o retorno do presencial. Nós criamos recentemente, na sexta-feira, nós colocamos para funcionar uma ferramenta que não é própria de assistido, mas que ajuda na comunicação com a sociedade e até com assistidos mais esclarecidos, que é o Ivo. Eu não sei se todos já tiveram a oportunidade de ver, mas o Ivo, ele está com... eu vou mostrar aqui na tela rapidamente. O Ivo está de sexta-feira, sábado e domingo, segunda, terça, hoje é quarta, nesses 5 dias não completos, com um fim de semana no meio, ele está com 10 mil acessos, o Ivo, de consultas. 10 mil acessos nós recebemos hoje da área de TI, o que demonstra que, eu vou mostrar brevemente, bem rapidamente aqui, para que as pessoas possam ver. Aqui, professora Maria Tereza, está aqui o Ivo, é um senhor, opa, peraí, que ele, de um certo modo, ele presta algumas informações inicial, o atendente virtual. Fizemos, enfim, criamos no site da DPU um logo específico, né, e um hot site com algumas informações de esclarecimento. Criamos dentro da DPU um observatório nacional para poder receber representações, denúncias, pedidos de ajuda, mas no âmbito coletivo, na atuação coletiva. Então, nosso defensor nacional de direitos humanos está recebendo essas solicitações via o Observatório Nacional para acompanhar as políticas relativas ao Covid. Criamos um acesso específico para brasileiros no exterior. Muitos ficaram, professor Rafael, no exterior porque estavam viajando, enfim. Mais de 1.700 solicitações de repatriação tivemos, né? Criamos um linkzinho com informações das medidas adotadas, criamos desde o início também um comitê de crise para o Covid, mas no final das contas ainda, sem dúvida alguma, foi algo emergencial
algo que não está no fluxo do trabalho normal da Defensoria, dar a acessibilidade por meios que não a ida daquele cidadão vulnerável e hipossuficiente, 6, 7 horas da manhã, para ficar esperando a Defensoria Pública abrir, para ser atendido, para levar uma pasta cheia de documentos que a gente tem que identificar o que é e o que não é. Enfim, fazendo brevemente essa observação, eu queria também mostrar, nós estamos aqui dentro da Defensoria Pública nos preparando para o futuro. Temos alguns projetos internos de aplicativo. No Brasil, nós temos 210, mais ou menos, milhões de brasileiros. Temos aproximadamente 215, 220 milhões de linhas telefônicas. Isso quer dizer que muitos brasileiros têm acesso a um telefone. O que também não quer dizer que os assistidos da Defensoria Pública têm acesso a um telefone ou a um smartphone, e mais ainda, a uma própria internet para poder fazer acessibilidade a serviços públicos. Mas veja, sem dúvida alguma, a ferramenta WhatsApp, aplicativo, acessibilidade via site, elas nos permitem fazer uma multiplicação até mesmo onde nós não estamos. Eu costumo dizer, nessa linha de preparo que nós estamos lançando a Defensoria Pública, que nós estamos com projetos aqui internos, eu já mostro bem rapidamente que eu consigo fazer a acessibilidade do meu banco já há 5, 10 anos praticamente, em qualquer lugar do mundo que eu estou. Eu pago conta, eu transfiro dinheiro, enfim. E eu acho que a nossa sociedade avança nesse sentido. Veja que o aplicativo do auxílio emergencial, que está atendendo 100 milhões de brasileiros, ele praticamente, a acessibilidade está via aplicativo. Então, é uma realidade que eu acredito, apesar de a gente ter que considerar que não está posto ainda, das dificuldades do cidadão, que as novas tecnologias, sem dúvida alguma, vão permitir um avanço considerável no acesso à justiça. E aí, considerando alguns pontos. Primeiro, a possibilidade de você coletivizar atuações, se utilizando dessas tecnologias modernas, de você multiplicar ações. O cidadão, por exemplo, que não tem acesso à capacidade postulatória para um medicamento de câncer, numa unidade onde não tem DPU, tem explicação hoje? Não tem. Porque se a gente der a ele a possibilidade, numa multiplicação de demandas, se utilizando de um robô, enfim, o que seja, para fazer uma pretensão bem feita, logicamente, com documentos autênticos, são diversos desafios a serem vencidos, inclusive de não se perder a pessoalidade, o cara a cara, defensor assistido, a possibilidade de ele te contar um segredo, de ele ter essa assistência. Então, assim, mas dizer que ele precisa hoje, nessa realidade atual, deixar de ter uma ação de medicamento onde não há DPU, já é algo bastante questionável, se a gente consegue multiplicar via robô. Então, assim, o tema é instigante, acho que é extremamente moderno. Eu queria, rapidamente, só passar um slidezinho aqui, se vocês me permitirem, 2 minutos, sobre a ferramenta que nós estamos preparando aqui, que logo, eu acho que mais uns 3 meses aí a gente está disponibilizando, mas para a gente ter essa dimensão da onde eu acho que a gente pode chegar. Aqui é um aplicativo que nós estamos criando. A ideia é ensinar os assistidos no seu smartphone a instalar esse aplicativo. Ele vai ter a condição ou de cidadão ou de colaborador da DPU, defensor, servidor, né? E aí ele vai ter, enfim, vai ser notificado, enfim, para apresentar um documento, para tirar uma determinada foto, para colocar um comprovante de residência, né? Ou para solicitar uma determinada informação. Enfim, vou passar rapidamente aqui, com a possibilidade de notificar o assistido: olha, você ganhou uma liminar, você precisa juntar um comprovante de residência atualizado. Isso o aplicativo ele vai
ou um comprovante de renda, ou um atestado atualizado, porque o cidadão carente, estudando um pouco a sistemática de algumas ações já pretéritas, o cidadão carente ele não sabe escrever no WhatsApp, ele tem dificuldade, inclusive, de escrever, mas ele sabe, via de regra, ele sabe usar um WhatsApp, ele sabe falar, apertar o botão de falar, e ele sabe tirar uma foto de documento. Então, acho que, nesse aspecto, um aplicativo ele pode vir com essas possibilidades de a gente melhorar a acessibilidade. Então, o assistido vai ter a possibilidade de consultar o seu PAGE, consultar um agendamento, fazer um agendamento, né? Aqui uma telinha inicial para você agendar um atendimento, das notificações recebidas, consultar PAGE, perguntar para o IVE, só para fazer uma apresentação bem breve, tem outros slides ali, mas para dizer que dentro da DPU a gente está buscando esse aperfeiçoamento para poder prestar mais assistência, digamos, com a estrutura que nós temos. Instalamos, como disse, o WhatsApp, o chatbot recentemente, estamos com outras perspectivas. Vivemos nesse momento de pandemia posto, que nos ensejou uma imediata, digamos assim, readaptação, mas eu queria poder ouvir o professor Rafael e a professora Maria Tereza, justamente porque eu tenho certeza de que ponderações técnico-jurídicas e enfim, técnicas mesmo, vão poder contribuir para esse trabalho, por essa preocupação que nós estamos tendo coletivamente por aqui. Muito obrigado, desculpa aí o estender da fala. Muito obrigada, doutor Gabriel. Agora eu passo a palavra à presidente da nossa associação, a ANADEF, a doutora Luciana Dietz, parceira na organização deste evento comemorativo ao Dia Nacional da Defensoria Pública. É um prazer tê-la conosco. Doutora Luciana, por favor, a palavra é sua. Boa tarde a todos os participantes, né, desse webinar, que vai ser gravado e depois vai ser disponibilizado, né, pela Escola e pela Associação Nacional dos Defensores Públicos, né, em todos os canais, inclusive no canal do YouTube da ANADEF, que já temos vários vídeos para os interessados. A Defensoria Pública no Brasil completa 25 anos, né, nesse ano de 2020. E ontem foi o dia do defensor público. Fiz um videozinho rapidinho para os colegas, né, dizendo que não é um momento de comemorar, em que, quando se vê que no mundo inteiro milhares de pessoas estão morrendo por uma pandemia, né, em que se aumentam as desigualdades devido às dificuldades, né, de acesso à saúde, aos meios pela população carente, e a gente tem sido chamado cada dia mais a atuar, e a Defensoria Pública ela não tem se furtado à luta. Tem criado, como falou o nosso querido defensor-geral, né, vários canais para que os nossos assistidos consigam chegar até nós. A escola também tem feito um trabalho de divulgação, né, criou o Instagram, outros canais agora, né, também tem divulgado cada dia mais. Isso é uma forma da gente chegar, né, tanto nos nossos assistidos quanto nas pessoas, que a defensoria é um tema interessante para toda a população, para o mundo jurídico, a defensoria interessa a todos nós, e também a gente tem visto a atuação coletiva dos colegas nesse momento, né, temos dezenas de ações, a gente não está fazendo ontem a gente conversou num webinar com o Alon e com o Marcelo Semer. Ontem, quem pôde escutar, foi muito interessante, depois vai ser disponibilizado pela ANADEF, né? A gente conversou que não existe que existe todo um cuidado da Defensoria Pública da União na judicialização de demandas coletivas, existe todo um procedimento prévio, mas a gente não tem se furtado à luta, e a Associação Nacional dos Defensores Públicos também não tem tido sossego e descanso,
A gente tem lutado tanto nesse momento pelo fortalecimento da nossa instituição, pela publicização de todas as nossas ações junto à imprensa. Então, tem sido uma luta muito grande e muito difícil. Não temos nada a comemorar, mas temos que refletir, olhar adiante, reconhecer a nossa importância nesse processo histórico duro, né? E cada dia mais a Defensoria da União se revela, né? Se mostra como indispensável para a democracia, para um acesso à justiça efetivo. Temos sido chamados para conversar e para ajudar em todas essas ações, como bem disse o defensor-geral, Gabriel. Eu não vou me estender mais, porque eu quero escutar os dois estudiosos do assunto de hoje, e passo a palavra agora à Neolinda, que vai fazer a intermediação. Obrigada, Luciana. Os dois palestrantes de hoje, que nos honram com a presença virtual, eles são muito conhecidos, mas apesar de todos nós conhecermos, termos muito apreço, eu vou pedir licença para ler o breve currículo de cada um antes da fala, e inicio pela professora Maria Tereza Sadek. E eu me refiro ao termo professora, porque eu particularmente acho e reconheço como uma das profissões mais lindas que nós temos, que é o dom e a capacidade de ensinar, promover e disseminar o conhecimento. Então, Rafael, Maria Tereza, permitam-me chamá-los por professores. Aqui na nossa escola, a maior honra é receber um professor. A professora doutora Maria Tereza Sadek é graduada em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, mestre em Ciências Sociais pela PUC também de São Paulo, doutora em Ciência Política pela USP e pós-doutorado na Universidade da Califórnia e na Universidade de Londres. É colaboradora da Fundação Getúlio Vargas Rio, pesquisadora sênior e diretora de pesquisas do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais, professora doutora da USP, membro da Comissão de Altos Estudos e Administração da Justiça, integrante do Conselho de Pesquisa e Estudos Eleitorais do TSE, membro da Comissão de Pesquisa e Inovação da FGV, dentre outros tantos cargos, títulos e funções que estão disponíveis no Lattes. Professora Maria Tereza, é uma honra, a palavra é sua. Querida Olinda, para mim é um prazer estar com vocês, e você esqueceu a única titulação que eu gosto e você não se referiu, não é? Então eu vou me referir a ela. Eu sou defensora pública honorária, sabia? Esse título é o título que eu mais prezo dentre todos que eu tenho, tá bom? Eu tirei meu áudio só para bater palma aqui, rapidamente. Essa merece mesmo. Bom. O melhor de todos. Oi? Alô? O melhor de todos, o que nos orgulha muito. Para mim também é motivo de orgulho, e eu sempre estive muito próxima da Defensoria. Eu fiz o primeiro balanço da Defensoria Pública, mas era sobretudo as estaduais, então eu tenho um laço com a Defensoria Pública que não é apenas de trabalho, mas é muito afetivo também, sabia? Bom, eu quero primeiro dar os parabéns para vocês pelo título, Novos Desafios, e quero dizer que os desafios que nós temos são desde os desafios antigos que sempre tivemos, são os desafios novos, são os desafios de hoje, são os desafios de amanhã. Eu acho que nós estamos vivendo um momento sem igual, um momento que não é possível se comparar com nenhum momento do passado. Nós temos uma pandemia que tem reflexos em várias áreas, não é apenas na área da saúde, mas também tem reflexos em várias áreas, no acesso à justiça, nós temos na habitação, no transporte, ou seja, é uma epidemia que se espalhou por todos os lados. E nós estamos vivendo, mais sério do que isso, um momento de fortes incertezas. É como se eu dissesse o seguinte: o que eu sei hoje é muito diferente do que eu vou saber amanhã. São novas questões acontecendo, são novos desafios. E o que é grave nisso tudo é que nós estávamos muito despreparados para enfrentar esses desafios.
Então, quando o Dr. Gabriel fala, nós temos que enfrentar com novas tecnologias, é verdade, mas nós temos novas tecnologias diante de uma população que é muito excluída. É uma população que não tem acesso à renda, que não tem acesso à educação. Então, e hoje em dia nós temos, inclusive, a exclusão digital. Então, nós temos novos problemas e nós temos que buscar novas ferramentas para enfrentar esses problemas. E sempre que eu vejo números, então, eu falo, bom, números são números, mas esses números traduzem pessoas, são indivíduos que estão excluídos. Então, eu tinha preparado uma série de slides para mostrar, mas eu vou pedir para a Olinda me convidar, quando tudo isso passar, para eu ir para a escola e passar esses slides lá e não aqui agora. Eu vou me referir a eles, porque eles são importantes. E quando a gente sabe que nós temos 70 milhões de pessoas que vivem numa situação, que é uma situação que não é uma situação de inclusão, é de exclusão, nós temos que nos preocupar, e mais do que isso, nós temos que pensar que a Defensoria Pública vai ganhar novos contornos, nova identidade, ela vai ter que atuar sobre áreas que anteriormente ela não atuava, ela vai ter que procurar se instrumentalizar para enfrentar esses desafios. E todos nós sabemos que a situação econômica vai piorar de uma forma muito expressiva. O último cálculo que eu vi do próprio Ministério da Economia é que nós teremos uma redução do PIB da ordem de 5%, o que não é pouco. Agora, o problema é que a crise econômica que nós estamos vivendo desde 2014, ela não afeta a todos os indivíduos da mesma forma. Existe uma pesquisa muito importante feita pela FGV Social, quando o pesquisador Marcelo Neri fala o seguinte: os ricos foram afetados numa proporção muito pequena. Quem mais foi afetado foram aqueles que ocupam os estratos mais baixos da sociedade. E aí, entre eles, os jovens e os negros. Nós temos desigualdades que são desigualdades não apenas econômicas, mas são desigualdades que eu qualifico como desigualdades cumulativas. O que são desigualdades cumulativas? São desigualdades que se reproduzem em várias esferas da vida. Ou seja, são aqueles que não têm quase renda, que também não têm educação, que também não têm acesso à habitação, que também não têm acesso à saúde, que também não têm acesso àquilo que nós podemos chamar de bens sociais. É por isso que são desigualdades cumulativas, ou seja, uma desigualdade implica na outra desigualdade, e aí nós vamos somando desigualdades e, em consequência, exclusões. Quando eu quero definir a Defensoria Pública, eu defino da seguinte forma, que não é a forma que está escrito na Constituição, eu extraio da Constituição e eu extraio da práticas das defensorias. A Defensoria Pública é o órgão do Estado encarregado de transformar indivíduos em cidadãos. Ou seja, é aquela pessoa que não tem direitos. Então, não tem os direitos de primeira geração, de segunda geração, de terceira geração, de quarta geração, que não é indivíduo, que não é cidadão. A Defensoria Pública tem este papel, que é de extrema relevância. Qual é? Ela vai transformar esse indivíduo num cidadão, num sujeito de direitos. É por isso que é tão importante, quando o Dr. Gabriel falou na sua apresentação, lutar contra um sistema. Exatamente. Contra um sistema de exclusões, contra um sistema que, apesar de saber que nós temos um PIB que é alto e que um percentual alto deste PIB é aplicado em direitos sociais, ele não é efetivo, ou seja, ele não é capaz de fazer com que a inclusão se realize. Então, o número de pessoas sem acesso à água, sem acesso a esgoto,
é um número absolutamente extraordinário. E essas desigualdades, elas não se distribuem de uma forma homogênea ou uniforme. Nós temos regiões do país em que essas desigualdades se manifestam de maneira muito mais premente. Então, no Norte e no Nordeste, esses índices, esses indicadores são muito mais altos, muito mais, chamam muito mais a nossa atenção, ou seja, o abismo que nós temos entre aqueles que estão incluídos e aqueles que estão excluídos é muito mais alto. Então, eu concordo com o doutor Gabriel, nós temos que nos reinventar. A Defensoria Pública vai ter que se reinventar para que ela cumpra de fato essa tarefa, que é de transformar indivíduos em cidadãos. E agora, durante essa pandemia, se tornou claro eu acho que para a sociedade como um todo, que nós temos pessoas que sequer têm identidade, ou seja, elas não existem. Então, não é que nós temos cidadão de primeira classe, segunda classe e terceira classe, nós temos indivíduos que não existem, ou seja, eles estão aí, mas eles não existem. Quer dizer, isso é uma situação de barbaridade, é contra qualquer preceito de civilização que nós tenhamos essa situação. Então, agora, quando é a questão de você receber um auxílio do governo, eles não podem sequer receber porque eles não têm carteira de identidade. Quer dizer, é uma coisa que nos coloca num patamar muito baixo na civilização. Eu não estou dizendo na democracia, não, estou dizendo na civilização. É como se nós estivéssemos com um contingente de pessoas fora da civilização. E a Defensoria Pública, então, ela tem este papel. Como é que ela vai fazer isso? Como é que ela vai trazer essas pessoas para dentro da sociedade, para que elas de fato existam, de fato possam reclamar seus direitos, de fato possam conhecer seus direitos. Como vocês sabem, nós estamos enfrentando atualmente questões que antes não existiam. Por exemplo, não existia um problema que hoje se coloca, que é se colocar a saúde de um lado e a economia de outro, como se essas duas coisas representassem dois excludentes. Como se uma coisa, se valorizar uma coisa, a outra coisa tem que ser excluída. Esse problema não se colocava dessa forma. Outra questão, nós vamos respeitar ou não vamos respeitar datas que estão estipuladas no calendário desde sempre. Por exemplo, o Enem vai ser realizado ou não vai ser realizado? As eleições municipais agora, previstas até constitucionalmente para outubro, vão ser realizadas ou não vão ser realizadas? Outras questões, por exemplo, como fake news. O que nós hoje temos que enfrentar nesse problema eram problemas que há 15, 20 anos atrás não se colocavam, e agora se colocam como questões muito importantes, de uma magnitude extraordinária, capaz de alterar resultados, não apenas eleitorais, mas resultados de políticas públicas. Por outro lado, nós também temos questões que, no passado, pareciam já resolvidas. Por exemplo, a questão da valorização da ciência. A ciência vinha sendo valorizada. Hoje em dia, nós temos uma corrente... Está fazendo um barulho estranho, né? Oi, não estou te ouvindo. Alguns participantes estão com o microfone aberto. Eu pediria a gentileza de colocar no mudo. Tem um telefone tocando. Eu pediria a todos que colocassem no mudo, ativar o mudo. Obrigada. Professora. Então, voltando, nós temos questões que são questões novas, que nós vamos ter que providenciar respostas para essas questões, e que nós não estávamos ainda preparados. Eu estava falando da questão da ciência. A ciência era algo tido como
consagrado, como respeitado, a Olinda fala no começo, professor, para mim, é um título que eu valorizo. Você valoriza, Olinda, mas não é, a sociedade não valoriza isso. Tanto é que professor, em geral, hoje em dia é muito mal remunerado, é muito mal visto, e sequer é considerado em certos setores. Então, por que não é considerado? Porque a ciência passou a ser vista como uma coisa marginal, porque nós temos o negacionismo. Quando é que você ouviu falar, há algum tempo atrás, que o criacionismo, a Terra não era redonda, ou seja, questões que são questões que acreditávamos estar resolvidas e que elas voltam. Nós não estamos preparados, nós fomos pegos de surpresa, na verdade. Então, quando você fala em desafios, eu vou, uma vez mais, homenagear a escolha do tema que vocês entenderam que deveria ser o tema desta reunião para nós podermos comemorar a Defensoria Pública, a data da Defensoria Pública. De fato, nós temos muitos desafios. São desafios que não acabam mais. São desafios novos, são desafios que nos aparecem de uma forma inesperada, são desafios que nós não sabemos como é que nós vamos lidar profundamente com eles. Eu estava olhando os dados hoje, quando eu estava preparando essa nossa conversa, e esses dados me assustam. Em primeiro lugar, porque o Brasil continua sendo um dos países mais desiguais do mundo. É de uma iniquidade isso extraordinária. Nós perdemos para 4, nós só estamos na frente de 4 países e todos eles são países, enfim, com muita desigualdade, mais do que a nossa ainda. E aí eu quero voltar para a questão da Defensoria Pública. Como é que a Defensoria Pública pode agir diante desse contexto? É um desafio enorme, é um desafio que nós todos temos que dar a mão, todos nós temos que estar, na verdade, solidários com a Defensoria Pública, porque ela vai ter que atuar em áreas. O doutor Gabriel se referia a políticas públicas, ou seja, ela vai ter que atuar em áreas de políticas públicas que antes não apareciam na agenda e que atualmente aparecem na agenda. Então, em primeiro lugar, a questão do cadastro. Como é que se faz um cadastro uma pessoa que não tem RG? Ela não tem nome, ela não tem identidade nenhuma, ela não tem RG, ela não tem CPF, ela não tem nada. Ou seja, ela está absolutamente excluída. Antigamente, nós pensávamos apenas naqueles que não tinham escolaridade, mas tinham RG. Que não tinham acesso à saúde, mas tinham RG. Não tinham acesso à habitação, mas tinham uma identidade. Agora nós temos um contingente de pessoas sem identidade, que não existem. Eu volto a esse tema porque eu acho que este é um dos grandes desafios que nós teremos que enfrentar. E eu me recordo perfeitamente bem quando a Defensoria teve uma política, ela atuou muito na frente de trazer essas pessoas para dentro da sociedade, ou seja, providenciando documentos, providenciando acesso a tudo, a carteira de trabalho, a carteira que possam... Porque essa pessoa não pode sequer entrar no SUS. Ela não existe, como é que ela entra no SUS? Então, é uma dificuldade sem tamanho. Então, até quando as pessoas dizem assim, o melhor remédio que nós conhecemos hoje para combater o coronavírus é o isolamento. Eu me pergunto, se isolar como? Se as pessoas vivem em habitações precárias, vão se isolar de quem? E de quê? As pessoas têm que ter... como é que você supera essa questão? Como é que eu supero a questão de você ter deficiência no número de médicos, deficiência no número de leitos, deficiência no número de profissionais ligados à saúde, como enfermeiros, atendentes e
fisioterapeutas, enfim, todos esses profissionais. Então, nós temos problemas hoje que são enormes, mas, infelizmente, até o vírus foi politizado. Então, como foi politizado, você tem uma situação em que se apoia um medicamento ou se é contra um medicamento, porque está politizado, está ideologizado. Então, quem não é médico tem uma posição, quem é médico tem outra posição, tem médico de várias posições, ou seja, tem um embate sobre medicamento que nunca foi visto. Ou seja, sempre se acreditou que medicamento era uma questão da Anvisa, era uma questão das sociedades de médicos e não uma questão que tenha que ser discutida pela mídia, na televisão, com repórteres, com profissionais que não são profissionais da saúde. Enfim, nós temos uma questão muito grave a ser enfrentada. Ou seja, os desafios são enormes. Eu acho que a única coisa que nós podemos pensar como muito positiva é o fato de nós termos defensoria pública. Porque às vezes eu fico pensando, para você saber o tamanho e o valor de uma instituição, a primeira questão, a primeira hipótese que você tem que se levantar é a seguinte: o que aconteceria se essa instituição não existisse? Ou seja, nós temos um grau de desigualdade enorme, nós temos milhões de pessoas sem direitos, direitos civis, direitos políticos, direitos sociais. Mas o que seria dessa sociedade se a Defensoria Pública não existisse? Eu sou capaz de dizer, a nossa situação seria ainda mais iníqua, mais desigual, com menor possibilidade de nós apostarmos numa sociedade democrática, inclusiva e republicana. E mais do que isso, a nossa Constituição, logo no início, ela diz isso, que nós temos esses direitos e que a Constituição foi feita para a construção de uma sociedade mais equitativa. Nós estamos distantes disso. Mas eu termino dizendo, estaríamos muito mais distantes se a Defensoria Pública não tivesse ganho o grau de autonomia que ela ganhou, primeiro na Constituição e, mais importante ainda, na Emenda Constitucional número 45. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Tereza. É sempre muito bom ouvi-la e é muito especial também receber esse carinho. Professora Maria Tereza, eu acho que talvez seja bom a senhora desligar o microfone, está dando eco, eu acho, né? Já desliguei. Muito obrigada. Não, pergunto se desligou. Não. Não? Por que não? Ué, parece que sim. Mas eu vou seguir. Se der eco, nós paramos. Mas me parece que passou o eco. Passou. Obrigada, professora Maria Tereza. Eu confesso um pouquinho da minha angústia, doutor Gabriel, doutora Luciana, Rafael, pelos desafios que vêm pela frente, porque se antes nós fazíamos projetos que levavam os defensores, os servidores e colaboradores até populações distantes, em épocas de pandemia isso não será mais possível. Quando nós poderemos encontrar novamente esses nossos assistidos nos rincões do Brasil? A defensoria ela precisa chegar nessas pessoas que sequer têm documentos. E como fazer isso? E como chegar a essas pessoas que estão tão distantes de nós? Ainda estão hoje e a partir de agora estarão ainda mais. E é por isso que eu convido o também professor Rafael Zanata para nos falar um pouquinho sobre a sua perspectiva. Como é que a defensoria pode chegar
até essas pessoas, até esses assistidos. Mas antes disso, eu vou fazer uma pequena e breve apresentação do currículo do professor Rafael. Ele é doutorando pelo Programa de Ciências Ambientais do Instituto de Energia e Ambiente da USP, mestre em Direito pela USP, onde foi coordenador do Núcleo de Direito, Internet e Sociedade, mestre também em Direito e Economia pela Universidade de Turim, líder do Programa Direitos Digitais do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, foi líder de projeto do Internet Lab, participou ativamente da construção da LGPD, advogado especializado em regulação, tecnologia e proteção de dados pessoais e coordenador de pesquisa do Data Privacy Brasil, dentre outros títulos, atribuições e cargos. Seja bem-vindo também, professor Rafael, a palavra é sua. Obrigado. É um prazer enorme, eu agradeço, Olinda, pelo convite, que foi uma sinergia incrível, né? A Olinda me ligou na semana passada e eu expliquei para a Olinda que nós temos na ONG, que eu coordeno as pesquisas Data Privacy, um projeto recém-aprovado com recursos financeiros da Fundação Ford para um trabalho de 18 meses com as defensorias, para justamente aumentar a capacidade de trabalho das defensorias com temas de direitos digitais, né, e também fazer com que as defensorias estejam prontas para cuidar dos dados pessoais dos assistidos, né. E quando ela fez a ligação, eu fiquei muito contente, né, de poder colaborar com uma discussão na semana, né, dos defensores, e com a professora Maria Tereza Sadek, que é uma professora que também me inspirou muito nos meus estudos desde a graduação, então é uma professora que eu admiro muito. E é um prazer ter a oportunidade de falar com vocês sobre esse assunto e compartilhar o que a gente tem produzido de pesquisa e de reflexão na nossa ONG. A minha fala se concentra em uma conscientização de que a proteção de dados pessoais ela pode se tornar tanto um instrumento prioritário de trabalho na atuação de defesa dos direitos em nome dos assistidos, como ela também precisa ser, né, um elemento constante de cuidado dos dados pessoais tratados pela Defensoria. Ou seja, são entre os direitos digitais e o trabalho das defensorias. Então, uma dimensão de uma organização interna, né, muito conectado com o que foi apresentado pelo Dr. Gabriel, ou seja, ao mesmo tempo que vocês experimentam com novas tecnologias, tentam criar aplicativos, né, um cuidado prioritário, né, e um olhar estratégico para a proteção de dados pessoais e para o design de novas tecnologias, levando em consideração a dignidade dessas pessoas, e que a Defensoria Pública está tratando dados pessoais de cidadãos, né, e que é preciso levar a sério a ideia de que a proteção de dados pessoais é um direito fundamental, né, isso acabou de ser reafirmado no Supremo Tribunal Federal há 2 semanas, num caso em que nós participamos como amicus curiae, em que a Corte deu um passo decisivo, né, um caso importantíssimo, né, que é o caso do IBGE e da medida provisória do Bolsonaro, no qual o Supremo Tribunal Federal conseguiu pela primeira vez, né, separar as coisas, né, entender que proteção de dados pessoais não é a mesma coisa que privacidade, né, que a proteção de dados pessoais é um conjunto de salvaguardas num contexto democrático para o uso adequado dos dados, né, e que o titular do dado, mesmo o titular vulnerável e assistido, tem que ser levado a sério a ideia de que ele é o titular desses dados, né, de que vocês, os defensores, ao ouvirem uma história de alguém numa ocupação, obterem as informações de quem estava naquela ocupação, qual é a violação de direito que está acontecendo, quais são as informações que podem levar à identificação dessa pessoa. Não estou falando só de nome, RG e CPF, que muitas vezes as pessoas não têm, né, como disse a professora Sadek, mas podem ser outros elementos identificadores, né, portador de um celular X, que está presente em tal endereço, né, é possível localizar a pessoa nesse local. Esses elementos que podem levar à individualização, é preciso um olhar muito cuidadoso sobre a política pública que embasa o tratamento desses dados e dá a legalidade da atuação da Defensoria, a transparência, a boa-fé com o assistido, né, no modo como esses dados vão ser usados, e o cuidado com esses sistemas, por onde passam esses dados, quem acessa esses dados. E uma coisa que eu tenho debatido muito com defensores públicos, né, especialmente o Roger Feixas, que é um defensor de Minas, que eu tenho colaborado muito desde o ano passado, a defensora Estela Guerrini, da Defensoria Pública de São Paulo, que é
a possibilidade técnica que existe dentro da defensoria de que você eventualmente começa um atendimento, né, e coleta esses dados por uma certa finalidade, depois surgem outros projetos, né, outras formas de utilizar esse dado, né, e aí você tem a possibilidade de desviar a finalidade para usar por um segundo motivo, um segundo ou um terceiro motivo. Né. E quais seriam as condições limites de você estabelecer se você é simplesmente o dono do dado, entre aspas, então você pode fazer o que você quiser enquanto defensor, ou enquanto um membro do sistema de justiça, ou se não, se pelo contrário você tem um dever de se restringir a finalidades específicas e você tem um dever de coletar a menor quantidade de dados possível para aquela finalidade que você pretende. Né? Eu entendo que o recado dado pelo STF é muito forte no sentido de que o cuidado com a minimização e com a finalidade tem que ser seguido pelo poder público, incluindo os órgãos do sistema de justiça. Então, isso traz uma tarefa muito importante que a gente tem a obrigação de colaborar e de fazer junto, né, Olinda? De construir esses programas de governança de dados para uma defensoria do século XXI. Né? A segunda dimensão é que eu sou um ativista em direitos digitais, nos últimos 10 anos tenho me dedicado, né, à construção do Marco Civil da Internet, à construção da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que todos nós no Data Privacy participamos desse processo legislativo, né, foi difícil, demorou 9 anos, né, para conseguir colocar a legislação de pé e aprová-la, né, e a nossa sorte é que teve o escândalo Cambridge Analytica, que ajudou muito, né, porque trouxe à tona uma nova narrativa pública sobre a questão dos dados pessoais e ajudou o Congresso a finalmente aprovar a legislação, mas que é uma tendência muito forte da transformação da privacidade numa commodity que está sendo consumida como serviço pelas classes mais ricas e que tende a levar no médio e longo prazo a uma clivagem da sociedade muito perversa no sentido de que classes sociais abastadas vão conseguir utilizar serviços pagos que não coletam dados pessoais e não geram a perfilização das pessoas, e as classes pobres e menos abastadas vão ficar submetidas a um processo permanente, né, de cessão dos seus dados e de perfilização. Tá? Eu vou dar um exemplo muito prosaico para vocês que diz muito sobre isso. A Telefônica lançou há 2 anos atrás uma nova modalidade de conexão à internet no pré-pago, no qual você ganha franquias de dados para se conectar no 3G se você assiste propagandas e você depois responde perguntas sobre a sua reação a essa propaganda. Esse é um modelo de negócios criado na Espanha, que tem se disseminado no Brasil aos poucos, de fazer com que as classes mais baixas se conectem à internet depois de passar por um processo de estar submetido a uma propaganda e um processo de pesquisa, basicamente, né? De percepção da reação da pessoa. Isso está presente, inclusive, no novo programa de Wi-Fi de São Paulo, né, do Dória, no qual ele tirou a política antiga, da qual o Wi-Fi era livre, sem coleta de dados, e implementou uma parceria público-privada na qual as pessoas em praça pública, sejam eles imigrantes ou não, pessoas de São Paulo, para poder se conectar, fazem um cadastro, assistem a propaganda e respondem algumas perguntas sobre a propaganda. Nesses modelos de negócio, você submete a população mais baixa, mais vulnerável socialmente falando, a uma cessão do dado e a um pagamento com a própria informação pessoal numa espécie de preço invisível, um preço negativo, né? No qual ela está dando em troca um conjunto de informações e sendo perfilizada, né, para acessar o que deveria ser um direito básico, como está previsto no Marco Civil, que é o acesso à internet como um direito básico para o exercício da cidadania. Né? Você tem uma tendência também de que a população mais baixa, socialmente mais vulnerável, não mais baixa, mas que tenha condições socioeconômicas vulneráveis, se submeta também ao modelo que hoje é dominante na camada de aplicação de internet, que são os aplicativos gratuitos. Então, hoje, o YouTube, por exemplo, ele pode ser acessado gratuitamente se você ceder um conjunto de dados, que são dados relacionados a onde você está conectado, com qual dispositivo, com qual geolocalização. Mas o YouTube lançou agora um serviço premium, no qual você pode pagar para ter menos dados coletados e não assistir às propagandas. Então já começa a clivagem por aí, né? Você tem também a possibilidade de outros aplicativos seguros de comunicação, né? Por exemplo, aplicativos de mensagem que não são WhatsApp, mas que também usam criptografia ponta a ponta, no qual você também
paga para usar um VPN, uma rede virtuada privada, né, um Virtual Private Network, no qual não se coleta mais o seu dado sobre qual IP você está, qual o seu padrão de navegação, mas isso é um serviço pago. Né? Num contexto de pandemia e de redução da capacidade orçamentária das famílias, você tende a fazer com que o acesso a esses serviços menos invasivos de coleta de dados fiquem restritos a uma camada muito pequena da população. E você vai gerando uma clivagem, vai forçando a população média do Brasil, e especialmente os assistidos, a estarem submetidos a processos muito intensos de coleta de dados e de criação de perfis. Isso vai ter consequências diretas nos próximos 15 anos, em uma tendência que a gente tem visto, que começou com a reforma do cadastro positivo em 2017, e que tem se intensificado agora com a revolução das fintechs, das empresas de tecnologia de finanças, que é o uso de dados alternativos para a criação de perfis e pontuação de crédito sobre as pessoas, os famosos credit scoring. Né? O credit scoring é uma tecnologia que existe desde a década de 50, mas que tradicionalmente é relacionada a um estudo da sua capacidade de pagamento de contas, no qual, com a reforma do cadastro positivo, né, eles habilitaram, inclusive, a possibilidade de analisar agora as contas, os pagamentos de pré-pago, que era uma coisa que era proibida por lei, mas agora se tornou permitida. E você tem várias fintechs dizendo, olha, eu não preciso que o cidadão num bairro periférico tenha a conta de luz no nome dele, ou o pagamento de energia no nome dele. Se eu conseguir acessar o tipo de celular que ele usa, se eu conseguir entender as páginas que ele está curtindo no Facebook, se é do Corinthians, se é de um certo artista, se eu conseguir entender com quem que ele anda, as fotos que ele tira no Instagram, com quem que ele está se relacionando, eu consigo criar um modelo estatístico que vai me dizer qual é a probabilidade de risco dessa pessoa e eu consigo precificar um grau de risco para incluí-la num sistema de crédito. Veja como o discurso soa muito bonito no sentido de inclusão financeira, mas da perspectiva da proteção de dados pessoais, ele é absolutamente terrível, porque você está dizendo, em outras palavras, que você vai habilitar um processo de coleta e análise de dados muito grande e construção de perfis para essas pessoas. E aí você vai ter possibilidade de situações muito discriminatórias, né? Ou seja, de inferências que são feitas com viés, né? Especialmente de pessoas em bairros periféricos, situações prejudiciais de impedimento de que uma pessoa possa comprar algo porque a nota dela é 250 e não 400. E a gente começa a transformar a vida de todos nós nesse episódio de Black Mirror, no qual cada um tem uma pontuação e todas as nossas ações mediadas por dispositivos ou arranjos sociotécnicos passam a ser utilizadas para gerar essas pontuações. Isso, evidentemente, coloca para a Defensoria um trabalho de preparação para os próximos 5, 10 anos, de trabalhar na linha de frente do combate a essas desigualdades e evitar que isso aconteça, ou seja, dominar essa linguagem da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para trabalhar com esses casos de fronteira que vão começar a surgir, muito relacionados a questões concretas das vidas das pessoas, porque a gente está falando de discriminação, barreiras de acesso, perfis que, na verdade, impedem o exercício pleno da cidadania ou rompem com a ideia de uma igualdade de acesso entre os cidadãos, né? E que acho que geram um fôlego muito importante de novas áreas que se abrem para a Defensoria Pública trabalhar. Então, eu acho que tem um trabalho esse ano muito importante para a gente, especialmente aproveitando, se for possível, né, superar, de algum modo, a insanidade que está sendo o trabalho colocado para os defensores no contexto da pandemia, porque eu tenho conversado com os defensores e o que eu ouço é que, olha, Rafael, está insano, a gente até gostaria de priorizar esse assunto, gostaria de parar para estudar mais e se apropriar da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas nesse contexto no qual milhões de pessoas estão submetidas a situação crônica de desemprego e de exclusão e de impossibilidade de acesso aos serviços essenciais, né? Isso é difícil de se realizar, mas eu acho que a gente não pode abdicar dessa tarefa ou deixá-la de lado, porque ela vai estar presente justamente no modo como esse sistema opera, entende? Coletar mais dados e classificar as pessoas e excluí-las é uma espécie do novo normal no contexto da pandemia, e é justamente isso que tem que ser atacado na perspectiva de defesa de direitos, né?
para a construção de casos sólidos, né? E eu acho que tem 2 exemplos importantes que foram feitos também em colaboração com a Defensoria Pública que são bem emblemáticos, né? Um é o caso de 2018, que eu trabalhei, que eu coordenei, que foi a ação civil pública que derrubou o sistema de coleta de informações biométricas dos paulistanos no metrô de São Paulo, né? O caso IDEC versus Via 4, na época eu estava no IDEC, como coordenador de programa de direitos digitais, e a Defensoria Pública de São Paulo, desde o início, ela participou da discussão do quanto que a instalação daquelas portas interativas digitais, né, que avaliavam a emoção das pessoas esperando o metrô, aquilo provocava uma série de violações de direitos, né, constitucionais e relacionados ao exercício da cidadania também e usufruir serviços públicos, sem ser submetido a algo que não é normal, né? Se você está usando o metrô como exercício do seu direito social do transporte, né, não tem sentido do metrô querer coletar a sua emoção e a sua biometria para poder criar um mercado de análise de comportamento de peças publicitárias e ganhar dinheiro com isso, né? E a Defensoria, desde o começo, entendeu que isso era uma questão social importante, que por mais que fosse um caso difícil, né, um caso que está tratando ali de biometria e reconhecimento facial, era um caso também conectado com as pautas sociais da Defensoria e entrou como amicus curiae e tem se posicionado de forma muito contundente no caso. E o segundo caso que envolve a DPU, que envolve a Defensoria de São Paulo, é a ação autônoma de produção de provas feita agora na licitação do metrô de São Paulo para a instalação do novo sistema de monitoramento de pessoas e de vigilância, no qual o governo do estado tem a intenção de fazer análise preditiva de crimes dentro do metrô, né, ou seja, analisar se tem situações de estupro ou situações em que um menor de idade se perde da mãe e eventualmente vai para perto de uma linha do metrô e as câmeras estariam preparadas a identificar a conduta humana e acionar um policial, uma pessoa, um agente de segurança dentro do metrô. Ou seja, uma perspectiva realmente de implementar um sistema muito intenso de vigilância dentro do metrô de São Paulo. E a Defensoria Pública da União, junto com um grupo de entidades civis, ajuizou uma ação autônoma de produção de provas pedindo relatório de impacto da produção de dados pessoais, a justificativa para a implementação dessas tecnologias, e fez um trabalho muito importante que foi contestar a narrativa de que a segurança pública está acima de tudo, né? E conectando com a fala da professora Maria Tereza Sadek, é muito semelhante ao debate atual de que a saúde está, ou a economia está acima de tudo, ou esses discursos maniqueístas de que tentam jogar a população por um lado só, né? Isso é muito delicado num contexto democrático, porque eu tenho certeza que se nós fizéssemos um plebiscito no WhatsApp para decidir se o metrô de São Paulo deveria instalar essas câmeras, nós perderíamos de lavada. Porque hoje a população muito facilmente é levada à ideia de que isso é necessário, né? E esse discurso ele trunfa muito facilmente, né? Não, isso é importante para a segurança pública e tal. Acho que nós temos um papel também de trabalhar com cuidado nesse trabalho de desmonte de narrativas maniqueístas, né? E os litígios estratégicos podem ajudar nesse sentido, mas a gente não pode desconectar também desse olhar importante que a Sadek fez na fala dela, que é como as pessoas estão se informando, como elas estão consumindo informação política e sobre cidadania, né? A gente tem que também trabalhar e entrar nesse campo, né? Esse campo que eu digo que é o campo do consumo dos vídeos de YouTube, é o campo da desinformação, da circulação de mensagens no WhatsApp, é uma reflexão também de uma atuação estratégica e a ligação com a população por meio desses canais. Eu acho que várias medidas já estão acontecendo, né? Canais de WhatsApp que estão agora colocados à disposição 24 horas por dia na pandemia. Eu mesmo passei para várias pessoas do Paraná o contato da Defensoria Pública do Paraná para conversar sobre questões pandêmicas e eles foram atendidos. Esse trabalho é importante porque vai criando uma confiança, vai criando uma ideia clara para as pessoas de que elas podem tirar uma dúvida ou falar com os defensores pelo WhatsApp com a mesma facilidade que ela pode ser impactada por uma notícia falsa que ela recebe de um primo, um tio, uma tia, no grupo de amigos ou da família. Então, acho que esses são os desafios que estão postos e essa era a provocação que eu queria fazer para vocês e também deixar a nossa ONG, a nossa entidade totalmente à disposição para essa colaboração nos próximos 18 meses, porque a gente está muito preocupado com essas duas chaves, como construir programas de governança sólidos e como a Defensoria pode entender como que a proteção de dados pessoais e direitos digitais passa a fazer parte do repertório dela de trabalho com os assistidos. É isso, Olinda, obrigado, viu? Eu agradeço, Rafael, pelas
pelas ponderações, pelas reflexões, e hoje um tema que eu acho, um termo, melhor dizendo, complementar, que é vulnerabilidade digital, em todas as suas acepções, porque o assistido da Defensoria, ele consegue atingir todos os graus de vulnerabilidade digital. O acesso, porque ele não tem o recurso financeiro para acessar essa tecnologia, comprar muitas vezes um celular, e ele, quando tem condições de acessar essa tecnologia, ele às vezes não tem condições de entender esse conteúdo, de compreender claramente as informações que são apresentadas, ele fica mais sujeito a falsas notícias, a falsos conteúdos, e a vulnerabilidade aumenta muito. Eu acredito muito que nós enfrentaremos além dos problemas já postos agora, próprios de saúde, enfermidade, nós teremos ainda outros. Eu percebo nas minhas comunicações, o número de e-mails maldosos que chegaram na minha caixa de entrada é muito superior à média. Por quê? Porque acredito que eu e todos que têm acesso a aplicativos compram muito mais por aplicativo, cadastram o RG, o CPF, o nome, e esses dados vazam. Então, além da vulnerabilidade própria da situação pandêmica, de uma crise sanitária, nós teremos a vulnerabilidade da exposição dos nossos dados, que infelizmente ainda não recebem a segurança que nós precisamos. E é muito interessante essa reflexão que o Rafael trouxe de como nós somos categorizados. Não sei se muitos já perceberam, mas um aplicativo de transporte, nós recebemos nota. E às vezes nós somos mal avaliados porque moramos em determinado bairro, porque isso dá justificativa ao motorista para recusar a nossa chamada. Então, nós podemos ser vulneráveis a não ter o exercício do acesso a um transporte, porque nós moramos no bairro X ou Y. Então, a vulnerabilidade digital e de acesso a direitos por decorrência dessas novas tecnologias são imensas. E eu gostaria de, depois de apresentadas essas palavras pela professora Maria Tereza e pelo Rafael, ouvir se o doutor Gabriel, se a Luciana tem alguma pergunta, alguma complementação a fazer. Olha, eu tenho, se me permitir, maravilhoso poder ouvi-los. A professora Maria Tereza traz a amplitude que sempre educou e nos encheu de reflexão jurídica mesmo para aquilo que a gente vê no dia a dia. A vulnerabilidade das pessoas é de documentação, a vulnerabilidade das pessoas de existir de fato para acessar serviços. A gente não pode esquecer disso. Acho que a Defensoria Pública ela tem essa característica de ir aonde a vulnerabilidade está. Eu acho que transformar a nossa sociedade com essa concepção é fundamental. Mas acho também, e aí numa acumulação, acho que há espaço, como eu havia falado inicialmente, para que a gente tente fazer a conjugação. Acho que as novas tecnologias, elas podem permitir uma multiplicação de acessibilidades e que a gente consiga vencer algumas barreiras. Agora, outras vão se pôr claramente. Uma pessoa que não tem identidade, um morador em situação de rua, sem identidade, sem CPF, sem telefone, sem internet, Então, se ele já era excluído, ele vai ser mais ainda, né? Se nós considerarmos uma realidade de trabalhar apenas e tão somente com novas tecnologias, e aí falando aplicativo e, enfim, acesso a site e outras coisas, por smartphone, enfim. E de um outro lado, eu acho que o professor professor Rafael, ele trouxe assim uma temática que a Olinda está acompanhando aqui dentro da administração, que a gente está discutindo permanentemente e trabalhando internamente dentro da DPU. Os colegas bem sabem, a gente tem a todo momento
algumas dificuldades de acessibilidade no SEI ou no próprio SIS, porque teve que colocar aplicativos de segurança, né? Para que não se vaze informação, enfim. A própria impressão de documentos aqui agora está sendo feita por senha também para que haja esse tipo de segurança da informação. E eu estava pensando aqui, ouvindo o professor Rafael, imaginei, olha, se a gente botar um aplicativo de defensoria, essas informações passar para fora, é mais ou menos o que a doutora Olinda falou, ali é assistido da Defensoria Pública, então vamos categorizar ele como assim sendo, ele não vai ter acesso a algumas coisas privilegiadas, digamos assim, numa linha do que pode eventualmente acontecer. Esse é um ponto de risco, realmente. Eu queria só levantar, dentro de tudo que eu ouvi, que eu achei assim, eu fiquei encantado de poder estar participando dessa discussão, dizer que a gente tem que ter, de fato, essa preocupação, e aí eu falo hoje como defensor geral e com a preocupação também de tentar aumentar o número de assistência, de tentar levar acesso à justiça onde um cidadão não tem, de tentar melhorar o acesso à justiça. Eu falo assim, existe vulnerabilidades, existem. A própria, eu acho que a acumulação das falas, elas bem demonstram o grau de vulnerabilidade que há. De um outro lado, eu traria a reflexão. Acho que é possível multiplicar a assistência jurídica por meio de novas tecnologias, melhorar a acessibilidade, não são todos, mas que a gente pegue aí 50%, 60%, 70% de assistidos que acompanhem permanentemente o seu PAGE num aplicativo, ou que receba a notificação, não precisa pegar o ônibus mais para sair de uma cidade próxima para ir na sede da defensoria, ele tira foto de um documento e o documento vai dessa distância. Uma outra coisa que eu sempre pensei como defensor, antes a gente que seria fazer uma espécie de educação em direitos às pessoas por meio da tecnologia, né? Um e-mail, um WhatsApp, que o assistido receba, digamos, um vídeo dizendo, olha, para você pedir o seu auxílio emergencial, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, se for indeferido, você pode já apertar nesse botão e vir. E assim, estou pensando alto, apenas para fazer um registro, já terminando, doutora Olinda, para fazer um registro que foi muito bom ouvi-los, há vulnerabilidades que nós temos que cuidar, a acessibilidade de dados, a proteção de dados dos assistidos, seja para categorização, seja para a própria exposição diante do Estado. A nossa Defensoria Pública da União litiga contra a União. Imagina, uma pessoa que está num processo criminal, por conta de não ter pago um determinado tributo, o Estado não pode ter acesso a essas informações. Então, são diversos desafios, e foi, sem dúvida, uma honra poder ouvi-los. Eu levanto só essa reflexão, que eu acho que, apesar dos desafios, ainda nós temos e podemos nos utilizar, eu acho, com precauções, com segurança, das novas tecnologias para um melhoramento do acesso à justiça à população. Obrigado, parabéns, Olinda, parabéns, Luciana, por nos proporcionar esse excelente webinário. Obrigada, Gabriel. Eu gostaria de perguntar à Luciana se ela tem alguma ponderação, alguma reflexão para eu devolver a palavra aos palestrantes. Em primeiro lugar, eu novamente queria agradecer, né, pela belíssima explanação dos professores, né. O assunto é um tema complexo, é um tema profundo, que exige um grau de estudo, né, que a gente vê o nível dos dois palestrantes, né, pelo currículo impressionante, que a Olinda nem conseguiu terminar de ler, né.
toda essa conversa, todo esse debate, né, eu como defensora pública de área previdenciária, a gente sempre fica, a tecnologia, ela é boa, mas ao mesmo tempo a gente sabe das nossas limitações, ela tem que ir para fora, mas ela também tende a se desenvolver para dentro, para facilitar o nosso trabalho, né? A Defensoria, ela tem um sistema virtualizado, o SIS-DPU, a gente não tem nada em papel atualmente, e a gente não tem mais procedimentos físicos. Isso é uma grande conquista da cidadania, eu acho, porque nada se perde e se ganha uma eficiência em comum, mas, ao mesmo tempo, isso aumenta exponencialmente a nossa demanda, né? O nosso trabalho, ele é excessivo, né, em todas as áreas, né? Posso falar pela minha, mas eu conheço os colegas das demais áreas. Eu acho que esse sistema que vai para fora, ele é muito importante, mas a gente também tem que pensar para dentro, como é que a gente vai com 639 defensores no país inteiro, atingindo só 30% das sessões judiciárias, com defensores já estrangulados de trabalho, como essas tecnologias também podem vir a ajudar os defensores a terem mais qualidade de vida, né? Eu sempre falo, os colegas trabalham, a gente tem grupos de WhatsApp, meia-noite, 1h, sábado, domingo. Eu acho, assim, terrível você ter que trabalhar sábado e domingo. E eu já perdi a conta de quantos sábados e domingos eu já trabalhei na minha vida de defensor. Então, eu acho assim, claro que essas tecnologias são importantes, a gente quer chegar em todos, isso envolve políticas nossas, de ampliação da defensoria, de ampliação do número de defensores, né, de tentar superar a emenda do teto, conseguir uma carreira de apoio. Eu acho que a gente tem um trabalho ainda a chegar, e as tecnologias também, elas têm, além, né, que são maravilhosas, eu acho importante, eu quero chegar onde o povo está, eu quero que esse negócio, o aplicativo pode facilitar o assistido a não precisar ir até a defensoria, é menos atendimento de retorno, é menos gasto para ele, a gente tem sensibilidade para a situação do assistido. Eu, quando estava em Manaus, eu cometi defensora iniciante, falei, eu preciso ver esse assistido, eu preciso conversar com esse assistido. Aí, quando o assistido chegou, eu soube que ele ficou 2 dias num barco para poder ir até a defensoria, né? Então, assim, eu sei, a gente tem sensibilidade, e eu peço, assim, né, que todos pensem também, às vezes, num sistema que possa ser melhor para nós também, né? Um banco de peças, essas coisas que já estão sendo desenvolvidas, que eu sei. Mas eu não vou tomar o tempo dos colegas, vou passar para os palestrantes, que têm muito mais a falar do que eu. Muito obrigada e parabéns pela explanação. Tivemos muitos ouvintes, muitas pessoas escutando. Obrigada. Obrigada, Luciana. Professora Maria Tereza, Rafael, eu gostaria de ouvi-los um pouquinho. Eu vou aproveitar a presença de vocês por 2 questões que podem parecer óbvias e fáceis, mas nem sempre são. A legitimidade para a defesa desses direitos e vulnerabilidades, porque não é todo juízo que tem sensibilidade para reconhecer, e muitas vezes, a legitimidade da defensoria pública para causas que envolvem vulneráveis e não vulneráveis, né? Não é sempre que esse olhar se apresenta no judiciário, em outras instituições, e parece óbvio. A professora Maria Tereza, no começo, dizia que nós estamos em tempos difíceis, em que é preciso dizer, olha, tome vacina, a terra é redonda. É difícil defender o óbvio, muitas vezes, é difícil defender o óbvio. Como fazemos com paciência e calma para defender o óbvio, né? E muitas vezes, como fazer isso, né? Nós precisamos fazer a defesa, mas nem sempre é óbvio para todo mundo que as defensorias têm essa legitimidade para fazer essa defesa de proteção de dados, de tantos direitos. E outra coisa, professora Maria Tereza, o acesso à justiça, será que ele vai ser efetivo quando eu vejo o meu assistido numa audiência criminal só por uma tela de celular? Será que aquela pessoa que nunca me viu vai reconhecer em mim sua defensora, a pessoa que a vai defender, ou ela vai ficar com medo de me falar a verdade sobre do que a assusta, do que aconteceu? Porque se nós, presencialmente, precisamos da conversa para criar confiança com o nosso assistido, como fazer isso virtualmente, em tempos em que o contato pessoal talvez não seja tão comum?
E esse eu encaro como eu vejo como um desafio também importante nessa nova fase que se apresenta, né? Em que audiências virtuais serão talvez rotina, em que muitas vezes o contato pessoal vai ser muito restrito. Eu gostaria de ouvi-los nesses dois aspectos. Pode falar? Oi? Por favor, professora. Eu estou com som? Sim. Tá? Sim. Eu tenho algumas coisas aqui para falar. Primeira coisa, nós não podemos confundir acesso à justiça com acesso ao poder judiciário. Eu acho que o Dr. Kazuo Watanabe fez uma bela definição quando ele dizia acesso à justiça é acesso à ordem jurídica justa. Significa, o que decorre dessa afirmação? É que acesso à justiça é feito também pela Defensoria Pública. Ou seja, quando a Defensoria Pública resolve um determinado problema, seja um conflito, seja um direito que está sendo ameaçado, a Defensoria Pública está fazendo acesso à justiça. Ou seja, acesso à justiça não é, eu insisto, acesso ao poder judiciário. Tem uma questão que eu acho que é muito importante, Olinda, e que eu acho que todos deveriam fazer uma reflexão muito séria sobre essa questão, que é a questão da linguagem. A linguagem de todos os operadores do sistema de justiça é absolutamente incompreensível para a média da população. Eu nem estou falando daqueles que estão em situação de vulnerabilidade. O que significa deferido, indeferido, data vênia, isso não está no auto, as pessoas não têm ideia do que se trata. Eu me lembro que eu fui fazer uma pesquisa em vários estados, em várias unidades da federação, as pessoas saíam, quer de conversar com alguém do Ministério Público, da Defensoria Pública ou do Judiciário, e me perguntaram o que ele disse, afinal, eu ganhei ou perdi? Quer dizer, isso é absolutamente inaceitável. Sobretudo para a Defensoria Pública, que trata com a população em situação de vulnerabilidade. Não dá para entender o que as pessoas estão falando. E como para nós isso é tão natural, é tão do dia a dia, a gente não percebe que esta linguagem é uma linguagem que impõe barreiras, que não facilita a comunicação. E aí eu puxo para a sua questão. Como é que é possível você fazer audiência pela tela? Para mim, até que eu não estou fazendo audiência, dar aula pela tela, para mim é uma impossibilidade. Eu devo dizer que eu não gosto, eu só faço porque é o último recurso, é o único recurso que me sobra. Eu gosto de olhar as pessoas nos olhos, eu gosto de andar, eu gosto de ver como é que está sendo a reação, se eu falei alguma coisa que foi incompreensível ou não. Ou seja, a tela não é uma coisa quente para mim, ela é fria. Eu estou longe de você. Eu estou te vendo, mas eu só estou vendo você. Eu não estou vendo os outros que disseram que estão aqui. Então, eu não sei se o que eu estou falando faz sentido, não faz sentido. Ou seja, eu preciso dessa troca. A troca, para mim, é absolutamente fundamental. Quando a Luciana diz, defensores estão estrangulados de trabalho, certamente estão. E vão permanecer estrangulados, Luciana, porque a demanda é altíssima. A minha pergunta é, não haveria uma série de demandas que essa série se trata de demanda pseudo-individual e que ela poderia ser trabalhada de uma forma coletiva? Ou seja, o problema não é exclusivamente daquele indivíduo, mas é de um grupo de indivíduos numa mesma situação. Se isso fosse possível, eu já sei que existe um debate se a Defensoria Pública pode ou não patrocinar uma ação civil pública, mas com frequência pode fazer uma demanda que é falsamente individual. O Dr. Kazuo costuma chamar isso demandas pseudo-individuais, mas que são de natureza coletiva. E aí, Luciana, eu acho que tem uma questão que é muito importante.
como se viveu muito tempo sem se prestar conta, de repente se instituiu a ideia de que a produtividade é medida pelo número de situações resolvidas ou de atendimentos. Isso é absolutamente injusto, absolutamente não é válido, porque há situações que demandam muito mais atenção por parte do defensor do que outras. Então, tem situações que são da rotina já, que basta bater um carimbo. E tem situações em que é necessário, como a Olinda está dizendo, ouvir mais, perguntar mais, entender mais como se dão as relações com outras pessoas. Então, nós temos que pensar que a produtividade tinha que ser reavaliada. Como é que nós podemos medir produtividade de uma forma que diferencie o tipo de demanda que vem sendo pedida ou o tipo de atuação de cada tipo de cada um dos defensores. E por último, eu acho que a Olinda acabou levantando uma questão que se traduz de uma forma mais rotineira no conflito entre instituições. Ou seja, como é que a Defensoria Pública tem um embate com o Ministério Público, que com frequência acha que, ou mesmo com o Judiciário, que a Defensoria Pública está avançando numa seara que não seria tipicamente da Defensoria Pública. É por isso que você diz, será que existe algum tipo de conflito em relação ao qual a Defensoria Pública não tem legitimidade? Quer dizer, do meu ponto de vista, todo e qualquer conflito pode ser encarado pela Defensoria Pública, por que não? E se ela puder resolver este conflito sem a necessidade de judicializar, parabéns, melhor ainda. E aí sim, eu acho que nós temos que fazer uma avaliação, que é uma avaliação que esteja atenta a esse tipo de distinção. Acho que eu passei por todas as questões. Rafael, alguma complementação, Rafael? Sim, tem algumas questões adicionais que surgiram das provocações da Lu, do Gabriel, que são muito importantes, que acho que a primeira é que eu acho fundamental, a gente tem feito muito isso no trabalho desde a época do IDEC, mas também agora no Data Privacy, de quebrar a natureza técnica de algumas discussões, de traduzi-las de forma mais clara possível. Muito bem. E utilizar a força das lideranças comunitárias, né, que ascendem virtualmente, né, que se tornam os seus influenciadores, né, no bairro, tem muito, né, em várias regiões do Brasil, e que são exímios comunicadores. Né? Por exemplo, eu trabalhei agora discuti renda básica emergencial com um grupo de ativistas de São Paulo que montaram o projeto. E uma coisa genial que aconteceu logo depois que teve votação no Senado foi que uma youtuber chamada Nath, que tem um canal chamado Nath Finanças, ela fez um vídeo, ela é uma liderança da periferia de São Paulo, né? E ela fez um vídeo claríssimo, assim, explicando em linguagem absolutamente clara em que condições alguém sem cadastro único pode acessar o benefício, como é que vai funcionar, qual que é o limite para receber o auxílio emergencial, qual é o caso, o que acontece com as mães solteiras, né? Numa linguagem que nenhum órgão público conseguiu fazer. E ela fala no vídeo que para fazer isso ela usou muitos releases oficiais, tanto do Ministério Público Federal quanto do Senado, ou seja, ela consumiu informação que já tinha passado por um primeiro processo ali de filtragem pelos membros ou do Legislativo ou do Sistema de Justiça, e ela usou isso para montar o vídeo dela de forma mais clara. O que a gente fazia no IDEC era tentar fazer essa ponte ativamente, não passivamente, ou seja, na perspectiva passiva o youtuber vai lá e ele procura por conta própria e ele acessa as informações e ele traduz, né? Mas eu acho que é possível fazer um trabalho ativo, ou seja, da Defensoria Pública preparar algumas pautas, buscar
alguns comunicadores nas suas regiões e tentar fazer isso de forma descentralizada. Acho que ajuda bastante e acho que é uma coisa bem legal. A outra coisa que a gente tem visto num trabalho também que a gente tem feito que eu tenho feito com um movimento de catadores em São Paulo, que é o Pimp My Carroça, não sei se vocês conhecem, mas é um projeto de um artista chamado Mundano, que valoriza o trabalho dos catadores de material reciclado, né? Tem milhares de catadores que não só possuem os seus celulares, mas se conectam a um aplicativo chamado Cataqui, que é um aplicativo que permite a conexão ali de quem está produzindo o seu resíduo para o catador que vai pegar. E o que a gente fez foi muito interessante, foi ao construir essa política de privacidade, porque o catador também, mesmo que ele não tenha o seu RG ou seu CPF, ele passa ali pelo menos o nome dele, o WhatsApp dele, alguns pontos de contato para o Cataqui poder contatá-lo, né? E a gente teve uma ideia de poder trazê-lo para perto desse processo de construção da política de privacidade e fazer as explicações todas por áudio de WhatsApp, porque é por onde eles se comunicam, entendeu? Eles não vão ler a tela que vai aparecer no celular com o termo de uso. Isso é uma bobagem, é assim, absolutamente errado achar que a gente vai avançar fazendo termos de uso, né, escrito. Mas a Lei de Dados Pessoais pensou nisso, porque uma das grandes batalhas nossa era que a ideia do consentimento livre e informado, que é muito conectado com a ideia de dignidade, não tivesse uma restrição da língua escrita, ou seja, você tem a possibilidade de explicar e ser transparente e consentir por o áudio de WhatsApp, por que não, né? Então, essas mídias são importantes para a gente pensar como fazer esse tipo de trabalho. Por exemplo, no caso do aplicativo de vocês, que eu acho que é uma coisa genial, também abrir essas possibilidades, né? Vão ter vídeos de explicação, vão ter áudios de WhatsApp, vão ter parcerias com faculdades de ciência da computação para criar chatbots, que são, na verdade, robôs que se comunicam, né, automaticamente a partir das informações que são selecionadas pelos defensores, né? Acho que isso se conecta também, Lu, com um aspecto que você colocou, que acho que é muito presente da vida dos ativistas também, que é uma vida muito precária, assim, você está trabalhando permanentemente, né, de noite, final de semana, é ininterrupto, né, porque você está trabalhando na agenda de defesa de direitos e os problemas não acabam, né, eles só aumentam. Mas é uma possibilidade de pensar as parcerias com as universidades para a criação dos chatbots, porque os chatbots podem funcionar como uma forma de também tirar um trabalho que é automático, de você ficar repetidamente explicando as mesmas coisas, né, e você automatizar o que pode ser automatizado, sem prejudicar o coração da coisa, que é você, ao mesmo tempo, permanecer ali disponível e apto a atendê-lo, né? Então, acho que a relação pode ser muito positiva de uma perspectiva de usar bots e programação e automação para o bem, né? E de forma a tirar um pouco de um trabalho que pode ser automatizado, mas sem fazer de forma radical e completa, porque isso seria um erro, né? Não se trata de automatizar o trabalho dos defensores, mas se trata de usar estrategicamente algumas funcionalidades e usar isso a favor, e também abrir a nossa cabeça para pensar que a dimensão da linguagem é crucial para esse engajamento da noção de direitos, né? Curiosamente, a gente está indo para um retorno da oralidade, mesmo na turma instruída, né, que passa cada vez mais em vez de ler um livro, ouvir um livro ou assistir um vídeo no YouTube para se informar. Isso é muito concreto e acho que isso coloca uma questão importante, acho muito na linha do que a professora Sadek falou, que eu concordo e queria reforçar um pouco esse ponto com vocês. Obrigada, Rafael. Para encerrar, eu recebi uma pergunta aqui pelo celular de um colega da Defensoria Estadual do Ceará, o colega Beron Rocha, e ele pergunta à professora Maria Tereza como a professora vê a figura do custos vulneráveis, que seria a atuação da Defensoria Pública perante os tribunais superiores, ingressando em ações em que ela não defende nenhum assistido, mas sim existe um tema que vai repercutir em favor ou em desfavor de vários vulneráveis e potenciais assistidos da Defensoria Pública. Como a senhora vê essa figura do custos vulneráveis? Como eu tinha afirmado
anteriormente, eu sou inteiramente a favor, porque a partir daí você resolve uma questão que não é uma questão individual, mas é uma questão que atinge um grupo de pessoas. Então, sou inteiramente a favor. Então, muito obrigada, tendo em vista já o adiantado da nossa hora, do nosso horário. Eu agradeço imensamente a presença de todos que nos ouviram, que nos acompanham desde as 16 horas. Agradeço ao Gabriel Faria Oliveira, nosso defensor-geral, defensor público-geral federal, a Luciana Dietz, presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais e nossa co-organizadora desse evento, nossa parceira neste evento. A gente, indispensável a realização desta conversa e, em especial, um agradecimento muito sincero, muito afetuoso à professora Maria Tereza Sadek, nossa honrada defensora honorária, que agora todos vão levar no coração e na memória mais esse merecidíssimo título. Muito obrigada por participar e fazer parte da Defensoria Pública da União, e das defensorias e da nossa escola. É sempre uma alegria imensa contar com pessoas que querem fazer a diferença. Muito obrigada. Deixa eu dar um abraço e cumprimentar o Rafael pelo trabalho que ele está fazendo. Tá bom? Eu fiquei muito sensibilizada e muito contente de saber isso, viu, Rafael? Um forte abraço para você. Que bom, espero professora. que surjam Obrigado. parcerias, né? Dessas conversas a gente possa construir alguma coisa, né? Que dessa reunião importantíssima a gente possa caminhar juntos, né? Eu me despeço. Depois a Olinda passa meu contato para vocês também, tá bom? Eu me despeço. Bom, perdão, Lu. Gabriel, pois não? Eu me despeço também agradecendo, dizendo que, olha, foi uma convergência, assim, bastante substancial, dizer que a Defensoria Pública da União, eu, defensor-geral, nossa gestão está vivendo uma revolução interna aqui, em termos de buscar perspectivas de potencialização a partir de novas tecnologias. Foi muito, muito bom ouvir, participar dessa discussão. Eu queria colocar a Defensoria Pública à disposição da professora Maria Tereza Sadek e do professor Rafael Zanata, dizer que foi uma honra, realmente uma honra, poder estar aqui no dia de hoje, recebendo as contribuições e as ponderações de vossas excelências, de vocês. Agradecer e parabenizar a doutora Olinda pelo webinário e a doutora Luciana, do mesmo modo, pelo webinário, pelas contribuições e todos. Foi uma honra para mim, muito obrigado. E obrigada, mas antes de encerrar, eu quero continuar os agradecimentos especiais, assim como fiz em relação à professora Maria Tereza, ao Rafael Zanata. Como ele disse, uma sinergia muito grande entre a Defensoria Pública da União, a nossa escola, a ENADPU, e a Data Privacy, e esse desejo de fazer mais, de fazer melhor, de que nós possamos, no nosso pequeno mundo, que às vezes não é tão pequeno quanto nós imaginamos, porque nós somos capazes, somos agentes efetivos de mudança, e é isso que nos faz acordar, e acordar entusiasmado, apesar das dificuldades que cada dia se nos apresentam. Então, Rafael, obrigada pela colaboração. Como disse a Luciana, não deu tempo para ler todo o seu currículo, porque ele é muito rico, e aqui todos ficaram encantados. E, professora Maria Tereza, se a tela não permitiu que víssemos as reações, eu digo à professora, pelas mensagens que eu recebi de carinho, foi aquecer o coração de todos. Reavivou... Eu queria só fazer uma parte que várias pessoas interagiram ao longo da exposição no chat. Como a gente estava muito ocupado no debate, a gente não conseguiu acompanhar e ler. Acho que a gente vai ter que, talvez, na próxima, ter mais atenção a isso. Mas, de qualquer forma, o que vocês escreveram depois, se for para a Gabriel, se foi para mim... ou para a Olinda, a gente vai passar. Lucas está ativo aí se puder depois imprimir ou fazer um print e mandar para Gabriel. Os colegas, desculpem se a gente não conseguiu ler o chat todo, porque como o debate foi muito profícuo, a gente estava prestando atenção muito
nos palestrantes, e na próxima de amanhã a gente vai também prestar mais atenção nessa interação e pedir que o Lucas, quem estiver acompanhando o chat, fique mandando para nós, porque a gente às vezes não consegue ler e falar, ou ler e acompanhar. Então, só para deixar claro para os colegas que a gente percebeu, agora eu li, fui ler ali no chat, mas a gente vai fazer um apanhado e depois vai colocar, tá? É um sistema novo, estamos aprendendo, né? E deu muito certo, mas a gente promete que vai tentar acompanhar mais o chat da próxima vez também, tá bom? Obrigada. Desculpa, só para explicar para os colegas que estão comentando que queriam... Né, Linda. Diga, Rafael. Não, eu só queria dizer que nós surgimos como uma escola, né? A criação da ONG foi feita esse ano. São duas pessoas jurídicas diferentes agora. Tem a Escola Data Privacy, tem a ONG, que é uma associação de pesquisa, né? Mas nesse período curto de 2 anos, a gente conseguiu formar 2.000 pessoas em proteção de dados pessoais, e desde o começo a gente criou bolsas gratuitas para defensores, né? Que foi inclusive o que chamou a atenção da Fundação Ford, e a Fundação Ford falou, olha, então a gente pode dar um recurso para vocês fazerem cursos inteiramente gratuitos para turmas de defensores, né, nessa área. Então, é o que a gente começou agora em maio, e vai ter esse período de 18 meses, então a gente está super contente, porque a gente vai criar essas turmas, né, abrir, com certeza a primeira vai ser em EAD, porque a gente está trabalhando com um calendário pandêmico, né, no qual não vai ter nenhuma aula presencial. Reservem umas vagas para os defensores públicos da União, porque a gente... com certeza. Já estamos em tratativas. Mas eu queria deixar esse contato aberto com a escola e com a ONG, e tem lá as informações no dataprivacybr.org, tem Instagram, tem um podcast chamado Dadocracia, que eu apresento junto com o Bruno, que a gente fala de questões como saúde, educação relacionada a dados, mas deixar essa porta totalmente aberta para a gente colaborar e estreitar os laços. Eu fico muito contente mesmo que você tenha feito esse convite, e para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu também posso entrar por essa porta, não? Pode, com certeza. A Teca é defensora honorária, então assim... com certeza está dentro, né? Rafael? Exatamente. Exatamente. Então, muito obrigada, gente. Muito obrigada a todos os participantes, e amanhã estão todos convidados para o nosso próximo webinário. Obrigada. Tchau, um beijo. Tchau, tchau. Obrigada.